Olá, Maurício Ângelo, repórter, editor do Observatório da Mineração. Vou falar hoje sobre lucro, dinheiro. As mineradoras têm batido recorde de lucro. Têm lucrado muito, muito mesmo. E o que é muito dinheiro para uma mineradora? Bom, no caso da Vale, ela bateu por 2 trimestres seguidos recorde de lucro no Brasil, esse ano, 2021. O primeiro trimestre foi 30 bilhões de reais em lucro e no segundo 40 bilhões de reais, ou seja, 70 bi de lucro em 6 meses. O resultado do primeiro trimestre já tinha sido bilhões acima do resultado dos 4 principais bancos brasileiros somados: Santander, Banco do Brasil, Bradesco e Itaú. O boom de commodities, ou seja, o preço do minério de ferro está batendo recorde por tonelada, o do ouro também bateu recorde ano passado, do cobre segue na mesma toada, tem ajudado as mineradoras a bater esse recorde de lucro no meio da pandemia, no meio da pior crise sanitária em todos os tempos. Não é só a Vale, aqui no Brasil a Gerdau, a Uzi Minas, a Anglo American aqui e fora daqui, registrando recordes absolutamente impressionantes de lucro. CSN Mineração, por aí fora. Se você olhar o balanço das principais mineradoras brasileiras, você vai perceber aumentos superiores a 500%, 600, 1000%, 3000%, dependendo da comparação que se faça com períodos anteriores. É absolutamente impressionante. E mesmo assim, as mineradoras não querem abrir mão 1 milímetro, 1% desse lucro. O IBRAM, Instituto Brasileiro de Mineração, que representa boa parte das grandes mineradoras brasileiras, já se manifestou, por exemplo, contrário ao reajuste da CEFEM, que é o royalty da mineração. É um imposto que as mineradoras têm que pagar pelo dano que elas causam, basicamente. Uma forma de compensação aos municípios e estados sobre o que é extraído do seu subsolo. E todos os danos que a mineração causa, que não são poucos, no meio ambiente, em barragens, enfim, tem regras para o uso dessa CEFEM, que pode ser objeto de um outro vídeo aqui nosso. Mas há projetos em andamento buscando reajustar a CEFEM. E o IBRAM já se adiantou dizendo que não, olha, isso é um absurdo, a mineração brasileira paga muito imposto. Paga muito imposto, como sempre, né? Em 2020, ano da pandemia, as mineradoras lucraram 36% a mais, na média, em comparação com o ano anterior. Estamos falando de 209 bilhões de reais no meio da pandemia, às custas dos trabalhadores, como mostrei aqui no Observatório em várias matérias. A mineração não parou, a mineração se tornou atividade essencial logo no início da pandemia. Ali, por coincidência, após 2 matérias que eu publiquei, uma em parceria com o Intercept, mostrando o caso da Vale em Minas Gerais, no Pará, e a outra sobre a CSN Mineração em Congonhas. Também por coincidência, o Ministério de Minas e Energia publicou uma portaria sábado à noite, algo incomum, tornando a mineração atividade essencial, que não acontecia até aquele momento. E claro, os casos de Covid entre os trabalhadores da mineração explodiram no Brasil. Já está mais do que provado que as cidades que vivem em função das mineradoras, com milhares de trabalhadores se alternando em turnos 24 horas, sofrem mais incidência de Covid, mais mortes, mais casos em comparação com outras cidades. Cidades como Parauapebas, no Pará, que vivem em função da Vale, entraram em colapso. Trabalhadores da Vale morreram por Covid, assim como em outros lugares. E agora, também, semana passada, a partir de uma medida provisória do Bolsonaro, o deputado Cristino Áureo, do PP do Rio de Janeiro, também injetou dentro dessa MP novas regras, uma mini reforma trabalhista, destruindo com o que restava de direitos nesse país, como era a promessa do Bolsonaro desde o início, e do Paulo Guedes, diga-se, que vem, né, da experiência dele no Chile, da mesma escola de Chicago,
que ditou toda a agenda econômica da ditadura do Pinochet no Chile. Chile, que tem o cobre como uma das principais atividades econômicas do país. A mina de cobre do Chile é a maior do mundo, e as mineradoras hoje em dia que atuam lá, inclusive estão reclamando porque o Chile está passando por uma nova constituição para tentar melhorar um pouco essa herança do Pinochet, que, claro, desregulamentou totalmente o setor minerário, fez tudo o que as mineradoras queriam, e agora estão tentando mudar isso, e muitos indígenas foram eleitos para mudar essa constituição do Chile. No Peru, o Pedro Castilho foi eleito, até fiz matéria aqui, inclusive, sobre o que isso poderia representar para o Peru e para a América Latina. As mineradoras estão com medo de que o Pedro Castilho mude algumas regras, como aumentar impostos, por exemplo. Então, no Brasil, no Peru, no Chile, país vizinho, muitas dessas mineradoras atuam nesses países, como a Anglo American, que atua aqui, atua no Peru, a Kinross, que atua aqui, atua no Chile, que é do Canadá. Mineração é uma atividade multinacional, comumente, não querem pagar 1% a mais de nada. Qualquer mudança política que, porventura, vá um pouquinho contra a tendência histórica de domínio absoluto das mineradoras, já acende um alerta no setor. Não, olha, pagamos muito imposto. Vocês têm certeza que querem fazer isso? A mineração é importante demais para ser taxada. As regras estão excelentes como estão. Não muda não, que isso causa insegurança jurídica. Sabe esses termos? Que significam nada mais do que continuar garantindo que as mineradoras tenham todos os benefícios possíveis e imagináveis às custas dos trabalhadores e das pessoas que vivem ao redor dessas minas. Ao mesmo tempo em que as mineradoras batem recordes de lucro na pandemia no Brasil e fora do Brasil, as entidades representativas do setor, claro, já estão se movimentando para tentar garantir os benefícios, os privilégios inúmeros de que as mineradoras gozam. O que também vale a gente abordar em detalhes, como já fiz em várias matérias, e podendo falar mais sobre esses vídeos, o que os benefícios fiscais, os incentivos de N maneiras que as mineradoras gozam aqui no Brasil. É bom ficar esperto. Até breve, um abraço.